Boa noite. Estamos aqui em mais um programa Educação de Classe e hoje contando com a presença do Hugo, do Gabriel Abrão, daqui a pouquinho vai estar com a gente também o Luciano Matias e o Fernando também estaria participando hoje da live, mas ele não pôde participar porque a filha dele se acidentou, coisa leve, mas ele precisou dar assistência lá, então ele pede desculpas por não estar participando hoje. O Felipe está participando com a gente também na parte de infraestrutura, né? De maquinário aqui. E eu vou pedir para o Felipe colocar a figurinha da nossa vaquinha virtual, que a gente vai começar falando sobre isso. Desde o início do mês, nós fizemos uma vaquinha virtual, lançando na internet, e aí colocando lá para vocês, chama CEP Solidário Petrópolis /Covid-19. E qual é o objetivo disso? É a gente estar podendo ajudar as pessoas, principalmente contratados e o pessoal de RET, que ficou sem receber por conta da paralisação das aulas, né? Então, essas pessoas estão realmente numa situação difícil, né? E a gente está procurando ajudar. Como é que pode participar disso? Qualquer um pode se inscrever, pode participar, tá? É só clicar lá no link que aparece aí na imagem. Chama Abacaxi, o nome desse site que faz essa parte de vaquinha virtual. E você vai estar escolhendo lá, a partir de R$10, qualquer valor que você quiser. Tem uma taxa de 30 centavos de administração. Então, quando você for doar 10, vai descontar R$10,30. R$50, R$50,30, tá? E assim que chegar, nós fizemos até o final do mês o prazo da vaquinha. Então, até hoje, pela manhã, tinham sido depositados R$509,70, se eu não me engano, e precisamos que as pessoas participem para que a gente possa atender um número grande de pessoas, né? Principalmente nós todos, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, que temos matrícula e estamos com o nosso pagamento em dia, é importante a gente lembrar das pessoas que não estão tendo essa mesma oportunidade, né? Que estão dependendo da ajuda do governo, daquele repasse dos R$600. Então, que a gente possa estar colaborando, fazendo também a nossa parte a nível de solidariedade, né? Solidariedade entre os trabalhadores. Então, quem quiser participar, a vaquinha vai até o dia 31 de maio, e aí, quando encerrar o período, a gente vai estar fazendo a distribuição do que foi arrecadado para as pessoas, tá ok? Nós também, hoje, gente, tivemos notícia em relação àquela questão dos consignados da rede estadual. Na semana passada, nós já havíamos feito uma live falando um pouquinho sobre isso. E saiu a lei, a sanção da lei, pelo governador Wilson Witzel, e isso favorece hoje os funcionários públicos da rede estadual. E eu vou pedir para o Hugo fazer a leitura dessa lei, curtinha, rapidinha, e o Felipe vai estar colocando na tela também. Como a Rose... Olá, boa noite a todos e todas. Como a Rose disse, foi uma lei que foi aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, né? Agora vai para a sanção do governador Witzel, né? Na verdade, ele sancionou essa lei já, né? A lei número 8.842, a lei dispõe o seguinte: no artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo a suspender, pelo prazo de 120 dias, os descontos das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados. E aqui, Rose, eu acho que vale o primeiro já esclarecimento, né? Isso gera dúvida. O que seria a diferença do empréstimo celebrado para o empréstimo consignado? O consignado é exatamente aquele que tem desconto em folha, né? Os celebrados são empréstimos pessoais. Então, na verdade, o esforço da Assembleia Legislativa foi de ampliar, porque no início a proposta era só dos consignados. Parágrafo 1º. Fica vedada a posterior incidência de juros, multa ou qualquer forma de atualização enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus. E aí aqui é muito importante que não teria sentido você suspender, né, o desconto, né, o pagamento, a cobrança dos empréstimos e depois ter juros e correção em cima disso, né? Parágrafo 2º.
nenhum contratante de empréstimo mencionado no caput do artigo 1º poderá ter o nome inserido nos sistemas de proteção ao crédito em função da suspensão dos pagamentos a que se refere o caput deste artigo. Aqui a gente fala do SPC, do Serasa, né, para ninguém ficar com o nome sujo, no dito popular. A lei ela veda esse tipo de postura por parte das instituições financeiras. Parágrafo 3º. A presente lei não se aplica aos descontos sindicais que sejam realizados através do sistema de consignação. E aí, aqui é importante também, garantindo a contribuição sindical e o funcionamento das entidades sindicais. Artigo 2º. Os contratos dos empréstimos consignados ficam automaticamente prorrogados pelo período mencionado no artigo 1º. Parágrafo único. A suspensão e a posterior prorrogação dos contratos de empréstimo de que trata a presente lei não ensejará acréscimos de juros, multa, correção monetária ou qualquer outro acréscimo no valor da parcela. E a lei, pelo artigo 3º, entra em vigor na data da publicação. Então, é uma lei para assegurar que as pessoas, a gente sabe que parte dos funcionários públicos, né, tem uma parte da sua renda comprometida por conta dos empréstimos, e aí, nesse momento, acho que a iniciativa foi importante para assegurar que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade para garantir a subsistência, né, dos servidores, suas famílias. Então, eu achei uma lei, uma iniciativa importante no âmbito estadual. Com relação a isso, gente, nós fizemos também, já na semana passada, e aí vou pedir para o Felipe colocar até o cartazinho que foi feito em relação a isso, nós também solicitamos à prefeitura, e aí o CEP em várias prefeituras fez isso também, e o CEP Petrópolis fez isso aqui, em Petrópolis, solicitando à prefeitura que faça a mesma coisa, né? Ou que a Câmara faça um projeto de lei, algum vereador se digne a fazer isso, ou que o próprio prefeito mande para a Câmara algum projeto de lei já especificando essa questão, porque é realmente um problema muito sério, parte da renda, e quando o Hugo fala parte da renda, o Gabriel, o Luciano e eu, nós somos testemunhas de que às vezes não é só parte da renda, não. Né? Tem pessoas que têm hoje consignado 70%, 80% do seu salário, porque também há um problema aqui na Prefeitura de Petrópolis que não se segue à margem, né? As pessoas acabam se endividando por um valor muito maior, um percentual muito maior, e isso também tem causado problemas. Então, o Felipe está colocando lá, o CEP Petrópolis requer ao governo a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados dos servidores públicos. Então, é isso, nós estamos sugerindo ao governo que ele faça a mesma coisa. Eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho, que as pessoas têm falado sobre isso, né, Gabriel? Solicitando essa suspensão. Olá, boa noite, tudo bem com todos? Espero que estejam todos bem. E sim, as pessoas vêm sim cobrando, vêm perguntando, porque nesse momento agora que nós estamos passando, isso será muito bem-vindo, né? A todos, porque as pessoas também fazem seus bicos, seus extras, né? E hoje em dia não tem mais, por causa que está tudo parado, ou até mesmo o esposo, né, está sem trabalhar, ou a esposa, e nesse momento será muito válido, né, essa suspensão desse consignado. É que isso compromete, né, gente, a nossa sobrevivência. Então, esse é um assunto muito sério. Agora, uma outra questão em relação a isso é que o governo também já vem de algum tempo, isso não é novo, isso já vem se arrastando há uns 4 ou 5 anos, há frequentes atrasos em relação ao repasse à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, aos bancos consignatários, né? E isso tem trazido problema também para as pessoas. O pessoal tem reclamado muito também com o CEP, nos grupos de Zap, no e-mail, que procura lá o banco, porque muitos bancos abriram a possibilidade das pessoas irem individualmente, né, para tentar negociar isso. Só que estando em atraso o repasse, a pessoa não consegue negociar. Então, isso é muito ruim. A gente faz aqui uma solicitação à prefeitura, já fizemos também, já mandamos por ofício, já mandamos por Zap, solicitando que a prefeitura agilize esse pagamento, esse repasse. Não é possível descontar no salário do servidor no dia 30, no último dia útil do mês, e demorar quase 60 dias para repassar isso para o banco.
Porque aí quem fica lá com a questão no banco é a pessoa individualmente, é por CPF, né? E aí, Hugo, queria até que você esclarecesse. As pessoas também recebem cartas, recebem telefonemas dos bancos e ficam aflitas em relação a isso. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é importante. Isso acontece aqui em Petrópolis, infelizmente, mas também em vários outros municípios, estados, né, os entes públicos que atrasam esse repasse e aí fazem com que os bancos acabem enviando cartas e parece que estão cobrando dos servidores, mas na verdade, assim, a partir do momento, até o momento que eles enviam as cartas, é uma postura que não enseja dando moral, né? As pessoas perguntam muito sobre isso. O envio da carta por si só é uma prática, né, é um instrumento que o banco tem apenas para comunicar à pessoa que há um débito pendente, né? Mas a partir do momento que a postura do banco passa a ser de incluir o nome da pessoa em algum cadastro de proteção ao crédito, né, o SPC, o Serasa, sujando o nome da pessoa, ou qualquer outro ato que cause um constrangimento, né, ofenda os direitos da personalidade, aí sim gera o direito à indenização por danos morais. Mas apenas o envio da carta é uma forma que o banco tem também de se resguardar e mostrar que há um débito pendente, mas isso, como a Rose já falou, é uma responsabilidade do município fazer esse repasse, e é muito triste, né, esse tipo de postura que atrasa o repasse, causando, de uma certa forma, ainda um constrangimento para o servidor. Na verdade, ao desconto, apenas o repasse que fica atrasado. E aí a gente tem até, né, Rose, a gente fez alguns atendimentos no plantão jurídico de pessoas que estavam sendo descontadas, já tinham quitado todos os meses do empréstimo, como tinha atraso no repasse, a pessoa continua sendo descontada pelo município. A gente teve que ir na prefeitura, enfim, fazer toda a diligência administrativa para poder corrigir esse erro, sob o risco até a gente entrar com uma ação judicial. E olha o desgaste que a gente tem de entrar com uma ação judicial para o servidor, a procuradoria responder, tudo isso por uma questão simples, que é o atraso nesse repasse. Então a gente espera que esse problema seja solucionado o mais breve possível e, para além de ser solucionado agora, que não se repita nunca mais. É isso aí. E lembrando, gente, que tanto nesse projeto de lei, nessa lei aprovada agora pela Alerj, já sancionado pelo governador, lá está muito claro isso, que é a suspensão da cobrança, e que isso não vai acarretar juros, não vai acarretar problema para o servidor, porque não adianta também suspender e a pessoa depois pagar juros, né? Ou ficar com o nome sujo, né? Não. Então, para todo mundo ter claro isso, o que a gente está solicitando é que no município de Petrópolis, e em alguns outros municípios aqui da região, seja feito exatamente isso. Uma lei que possa estar suspendendo por um período de 120 dias para que as pessoas possam se reorganizar financeiramente. Porque, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque estou perguntando para o Luciano, e o Gabriel também está muito dentro dessa própria questão também, porque ele, além de trabalhar na prefeitura e de estar no CEP, esses dois meninos fazem um monte de trabalhos extras, né? E aí, na pandemia, isso cessa. Então, Luciano, queria que você falasse um pouquinho nessa questão. Isso alivia o servidor, essa questão da gente conseguir, e se a prefeitura seguir o que nós estamos solicitando, ajuda o servidor? Luciano, está me ouvindo? Acho que o Luciano caiu. Caiu? Ah, tá. Porque quando ele voltar, então. O Gabriel já até falou sobre isso, né? Que ajuda bastante, que as famílias ficam com uma certa dificuldade. E depois, quando o Luciano retornar, a gente volta aqui com esse assunto. Eu queria falar também, e aí é uma notícia boa, que nós entramos em contato hoje com o secretário de administração, Marcos von Seehausen, e também com o Adriano, que é chefe do setor de RH, e continuam normais os enquadramentos por tempo de serviço e formação, já vão estar sendo publicados. E o Adriano, inclusive, fez uma colocação hoje que é pertinente, que os enquadramentos, tanto por tempo de serviço ou por formação, estão quase que automáticos. Então, o pessoal está dando entrada, está levando 30, às vezes 40 dias, então está dentro da normalidade. Agora, é importante, gente, que não é ainda automático. Então, todo servidor completou 5 anos, de 5 em 5 anos, vai lá e dá entrada no seu quinquênio.
Tem algum curso? Completou faculdade? Completou pós-graduação? Vai lá e dá entrada. Terminou o ensino médio? Vai lá e dá entrada. Por quê? Porque se não der entrada, aí não é enquadrado. E quando é por formação, muito importante levar o original do diploma para autenticar lá na hora. Ou então uma xerox autenticada, porque isso também atrasa a questão da concessão do benefício. Então, prestar muita atenção nisso. E uma notícia também muito boa em relação aos triênios. Esse mês também continua saindo a listagem dos triênios, e, pelo que Adriano falou, será a maior listagem de triênios até o momento. Então, no mês passado, nós já tivemos uma boa surpresa, foram cerca de 200 a 250, e esse mês parece que será maior. Então, sai na semana que vem a listagem, assim que nós tivermos acesso, nós estaremos publicando, mas é importante, né, que em plena pandemia a gente continue tendo os nossos direitos resguardados e sendo cumpridos. Isso é importante, a Prefeitura manter a sua palavra em relação a esses acordos. Ô, Luciano já está de volta, né? Oi, estou aqui. Ô, Luciano, antes que você caiu aí, eu tinha feito uma pergunta sobre a questão do empréstimo consignado e estava ressaltando a questão das pessoas que fazem até trabalhos extras, né, que não estão podendo fazer, e eu queria que você falasse um pouquinho, é importante para o servidor, se a gente conseguir, e se a Prefeitura atender essa nossa solicitação? Essa é uma questão de suma importância. O Gabriel até citou algo que faz muito parte da realidade de todos os servidores. A gente pensa, geralmente, né, naquela parcela dos servidores públicos da educação que tem a faixa salarial mais baixa, que aí realmente são pessoas que têm que procurar um ou dois outros serviços extras para poder complementar uma renda que seja pelo menos o básico necessário para manter o seu sustento, pagar contas e ter o mínimo, né, de condições de ter uma qualidade de vida melhor. Mas a gente já está fugindo muito dessa questão. Não são só os que estão naquela faixa de salarial mais baixa, não. O que a gente vê hoje, na verdade, são professores que têm dentro, né, dali da educação, com uma ou duas matrículas, são professores que estão tendo que ter mais um a fazer, né, um trabalho extra, um serviço extra, seja lá qual for esse tipo de serviço. Eu conheço muitos professores que estão trabalhando com Uber. Então, nesse momento de grave crise econômica, que é uma crise econômica que já vem se arrastando por alguns anos, mas que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, se agravou muito. Então, se tiver pelo menos essa condição, né, de que temporariamente esses descontos de empréstimos, que também foram empréstimos que muitas das vezes o servidor ele fez para sair um pouco da forca, que ele estava extremamente apertado, às vezes com aluguel atrasado, às vezes sem ter condições mais de fazer um parcelamento de uma conta de luz, o parcelamento de uma conta d'água, e aí o servidor vai lá e apela para a questão do empréstimo consignado. Só que a gente tem que lembrar também que, às vezes, isso aí se torna uma bola de neve, né? Ele pega um empréstimo consignado, mas ele não aumenta o seu ganho, dá 2, 3 meses depois, ele entra novamente nesse processo de conta em atraso, e ele vai e pega mais um e outro, e nesse momento de pandemia, isso tudo eclodiu de uma forma muito, muito latente. Então, seria fundamental e essencial, inclusive, de forma indireta, isso iria fazer com que um maior valor econômico gerasse em torno da economia da cidade, porque essas pessoas vão poder ter, inclusive, condições de gastarem mais naquele pequeno comércio do bairro. E eu estou falando de gastar mais, mas é com questões básicas hoje de realmente de sobrevivência, de manutenção da sua cesta básica. Nada demais, não. Não é porque eu vou deixar de pagar o empréstimo e já estou esquematizando para a minha próxima viagem. Eu vou deixar de pagar o empréstimo, mas a gente vai poder comer um pouquinho melhor, eu vou pagar uma quantia em atraso, eu vou pagar aquele serviço que eu estou devendo para aquele senhor aqui perto da minha casa que fez o serviço aqui para mim. É isso, se trata única e exclusivamente disso. Então, se realmente tivesse essa liberação, se a Prefeitura Municipal pudesse atuar nesse sentido de que haja a suspensão desse desconto dos empréstimos consignados, pelo menos durante um tempo, com certeza seria uma ajuda fundamental para os servidores municipais
de um modo geral, mas, né, como a gente está falando aqui dos servidores de educação, com certeza seria fundamental. Também, né, gente, que a gente não está pedindo para não pagar, é para suspender por um período, não é dar calote no banco, mas é que os bancos têm uma infraestrutura melhor para passar pela crise do que nós, trabalhadores, né? Então, é óbvio que se a gente puder respirar durante 3, 4 meses e depois voltar aos pagamentos normais, isso vai ser um alívio para todos os servidores que têm empréstimo. E lembrando, o Luciano colocou isso aí, muito bem lembrado, as pessoas pegam empréstimo e começaram com essa prática de pegar empréstimo porque os governos nos levaram a isso, né? Na rede estadual, as pessoas sem aumento há diversos anos, e nas redes municipais, como, por exemplo, em Petrópolis, a gente, quando ficou aquele período todo com os nossos direitos congelados, né? 6 anos sem triênio, 3, 4 anos sem enquadramento, é claro que o salário foi ficando defasado. E aí as pessoas vão sendo empurradas para o endividamento. Então, é bom que isso a gente consiga respirar, né? E depois volte a pagar normalmente. Gente, agora uma outra questão que a gente queria colocar nós solicitamos hoje à secretária de Educação a data sobre a questão do cartão da alimentação escolar, mas ainda não foi divulgada. Luciano também é do CAI. Tem alguma notícia sobre isso, sobre data da recarga do cartão de alimentação? Ô, Rose, na última reunião que nós tivemos pelo CAI, nós até solicitamos, né, uma data aí, uma previsão, pelo menos, para que o cartão tivesse a sua recarga aí programada, mas até aquele momento, em relação à reunião que nós tivemos pelo CAI, ainda não tinha uma previsão consistente. Ela mencionou lá uma data que eu, inclusive, prefiro até não divulgá-la, até porque até o momento a gente não teve a confirmação dessa data. Então, mas a gente espera que dentro daquilo que ela mencionou na reunião do CAI, a gente espera que pelo menos para a semana que vem isso já esteja resolvido. Tá, ok. Qualquer novidade a gente vai estar passando também. Agora, gente, nós temos aqui 3 assuntos que vão ser bastante polêmicos, e antes disso eu queria só fazer 2 anúncios. Vou pedir para o Felipe colocar aí o cartazinho da nossa live da semana que vem. No ano passado, nós fizemos um seminário de saúde presencial, né? Foi muito legal, foi muito interessante, com vários convidados. E esse ano a gente não vai poder estar fazendo isso, e a gente resolveu fazer uma live sobre saúde mental, porque na pandemia agora isso também está muito em voga, né? Porque as pessoas estão realmente com muitos problemas, é aí que se evidenciam, né, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, todo mundo com muita coisa na cabeça, muita novidade, muita cobrança, muito estresse. Então, nós convidamos a psicóloga clínica Lívia Souza, que é professora também da FAETEC, lá em Três Rios, professora de psicologia da FAETEC, e já fizemos, inclusive, um seminário com ela lá em Paraíba do Sul, para estar participando com a gente na próxima sexta-feira, às 18 horas. Saúde mental em tempos de Covid-19, 29 de maio, às 18 horas, também aqui no Face. Então, todo mundo está convidado a estar participando. A gente também vai estar abrindo espaço para que as pessoas possam estar fazendo perguntas e bater um papo para ajudar a aliviar um pouquinho esse nosso momento, né? Orientar para que as pessoas consigam passar por essa crise toda com um pouquinho mais de tranquilidade e de serenidade. Então, estão todos convidados, a gente vai estar divulgando também, Gabriel vai estar colocando nas redes sociais também amanhã cedo, para que a gente possa estar se encontrando nessa live para estar discutindo esse assunto tão importante para a categoria. Uma outra questão é que esse ano a gente comemora os 10 anos da greve de 2010, né? A maior greve da história de Petrópolis. Foi a greve do ano de 2010, da educação, que acabou agrupando também setores da saúde. Então, foi um movimento muito bonito. E a revista do CEP, a nossa revista Educação de Classe, vai estar em maio agora, tendo um número especial, comemorando também esses 10 anos, né, dessa luta toda. Vai ter uma sessão com 6 ou 7 páginas de fotos e textos sobre a greve. E estamos solicitando também que pessoas que tenham fotos, que queiram mandar, ainda dá tempo, a revista sai
esse mês também em relação à pandemia, nós não vamos ter edição impressa, né? Ela vai ser somente colocada no blog, no site, vamos colocar também em partes no Facebook, duplas de páginas no Face, para estar divulgando. Então, quem quiser ainda contribuir, pode contribuir até amanhã à tarde, que a gente pode estar colocando ainda na revista de maio, ok? E agora nós vamos falar o seguinte, gente, partir para um assunto que eu vou pedir para o Hugo falar um pouquinho, que as pessoas estão bastante confusas em relação a essa questão do congelamento de salários, da questão das verbas de ajuda aos estados, que estão atreladas a algumas medidas. E isso está dependendo ainda de movimentação a nível de veto, não veto. Explica um pouquinho a situação, Hugo, porque o pessoal ainda está um pouco confuso em relação a isso. Então, a primeira iniciativa, na verdade, que o governo tentou fazer em relação ao funcionalismo público foi até uma proposta do Novo de redução dos vencimentos dos servidores públicos, né? Teve aquela proposta de 25%, enfim, isso não foi aprovado, e aí agora o Bolsonaro e o governo tentam fazer uma espécie de troca em aporte financeiro para os estados e municípios, mas haveria um congelamento, né? Eles querem, de qualquer forma, tomar alguma iniciativa em relação ao funcionalismo público, e aí, como foi reprovado, né, não foi aprovada a questão da diminuição, da redução dos vencimentos, a alternativa que eles estão propondo agora é o congelamento até 2021. Só que passou pela Câmara e do Senado, só que o que foi aprovado foi que haveria o congelamento de todo o funcionalismo público até 2021, com exceção de 3 categorias: da saúde, da segurança e da educação. O que agora ainda não se confirmou, mas o Bolsonaro já adiantou, é que existem 4 vetos ao que foi aprovado no Senado. A gente não sabe ainda exatamente quais são os vetos, mas pelas indicações, pelos noticiários, parece que eles querem, de qualquer forma, incluir todas as categorias nesse congelamento. Então, isso significaria que os vencimentos e proventos dos servidores ficariam congelados até o final de 2021. Né? E aí é importante, Rose, a gente só destacar algumas coisas, algumas dúvidas que surgem, sobre os direitos que ainda não foram cumpridos, mas são direitos anteriores, né? Por exemplo, o próprio triênio, os enquadramentos que são devidos, né? Aqueles que estão em atraso, esses continuam sendo cumpridos e precisam ser cumpridos, assim como aquela ação que a gente tem judicial dos 6,2, né? Daquele reajuste que foi suspenso depois, ilegalmente. O órgão especial do TJ já entendeu essa lei municipal como inconstitucional, isso ainda está no âmbito do judiciário, mas, vencendo essa ação judicial, esses 6,2 também teriam que ser aplicados. Então, esse congelamento seria em relação ao momento que for aprovado para frente, até final de 2021. Essa é a proposta. Ainda não houve publicação, então fica difícil também da gente analisar de fato o que vai ser publicado, né? De fato quais foram os vetos do Bolsonaro, mas eu acho que nesses próximos dias, no início da semana que vem, já deve haver uma publicação e a gente vai poder ter uma análise melhor. Mas a proposta era essa: congelamento dos vencimentos do funcionalismo público até o final de 2021. E é isso, gente. É até engraçado, né? Nós da rede estadual, por exemplo, porque os nossos salários estão congelados há 6 anos. Né? Ainda eu não entendi que hora que os políticos, que hora que os ricos desse país vão começar a contribuir. Porque nós, servidores, principalmente nós, servidores do Estado, já estamos contribuindo para isso há muito tempo, há 6 anos sem aumento. Né? Entra governador, sai governador, e a nossa situação de penúria continua a mesma. Então, a gente se compromete também, e aí, Hugo, assim que sair a publicação, a gente poder estar fazendo um esclarecimento para a categoria. Muito importante isso, a questão que o Hugo colocou. Isso não inclui questões passadas já vencidas, tá? É dali para frente. Então, a gente prestar bastante atenção nisso, porque também, quando passa isso, os governos começam a se aproveitar, né, querendo colocar tudo no mesmo pacote.
E não é assim. Ô, Luciano e Gabriel, agora a gente vai falar um pouquinho. Vou pedir para o Felipe colocar aquele cartazinho da outra solicitação que a gente fez ao governo. Nós fizemos uma solicitação de que seja evitado que os profissionais da educação sejam expostos nesse momento agora de isolamento, de ter que ficar indo à escola entregar papel, né? Porque, assim, uma coisa foi a primeira necessidade, está lá, o CEP Petrópolis oficia o governo e se posiciona contra a determinação de comparecimento dos profissionais de educação nas unidades escolares durante a pandemia. Isso começou lá na questão da merenda, né, Luciano? Explica um pouquinho qual foi, naquele momento, a necessidade dos profissionais na escola. Quando a gente teve, até esse primeiro momento, essa discussão sendo iniciada em relação à pandemia, nós até conversávamos, né, essa semana sobre isso, juntamente com a secretária de Educação, professora Márcia Palma, que a gente imaginava algo em torno de 15 dias. Para 30 dias. E acabou que a gente está em meio a essa situação. Então, lá no início, quando a gente estava dentro de uma situação específica, que era o início desse isolamento social, a gente não sabia exatamente, né, o que seria desse isolamento social, como estava a realidade em relação à proliferação do vírus no município. Então, num primeiro momento, houve o recolhimento de forma muito acertada. A gente não poderia, de maneira nenhuma, deixar com que esses alimentos estragassem nas unidades escolares. Então, no primeiro momento, houve a necessidade do recolhimento desses gêneros em cada unidade escolar, e aí, como solução para aquele momento, fizemos, na verdade, né, a secretaria elaborou os kits, entregou nas unidades escolares, as equipes gestoras, juntamente com os RPAs e alguns funcionários, voluntariamente, fizeram a entrega desses kits. Então, essa era a necessidade inicial. Num segundo momento, foi a questão do cartão merenda, esse cartão merenda certa. A entrega desse cartão merenda certa teve que ser também nas unidades escolares, então a Secretaria de Saúde teve que pedir para que os membros das equipes gestoras voltassem até as unidades escolares para que esse cartão fosse entregue. Nesse momento que o cartão foi entregue, a gente já estava num período, né, mais crítico. Então, essas entregas já foram feitas com todos os cuidados, com todas as recomendações da OMS, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais tomando os devidos cuidados, evitando qualquer tipo de aglomeração. Só que agora nós estamos num outro momento. Nós estamos vivendo agora uma outra situação em relação à pandemia, em relação à proliferação do vírus. Então, este momento, ele requer que não tenha esse tipo de contato com os profissionais da educação, com o público. E aí, seja pai de aluno, aí seja o próprio aluno, seja lá quem for, porque a gente tem que levar em consideração que, na atual concepção que a gente está vivendo, em conta da disseminação do Covid-19, né, dessa perspectiva que a gente tem na cidade, que não é uma prerrogativa de Petrópolis, é do Brasil inteiro, a gente tem essa prerrogativa da questão da subnotificação de óbitos que vem acontecendo por insuficiência respiratória, que a gente não está tendo conhecimento se foi por Covid-19 ou não. Então, o número de infectados pode ser até muito maior do que esse que está oficialmente apresentado. Então, a gente não tem como ficar correndo esse risco por conta de entrega de papel. E eu tenho até aqui, Rose, alguns testemunhos que eu andei conversando essa semana com alguns profissionais, né, da educação, alguns da equipe de gestão, de unidades escolares, e a gente está tendo situações reais de pessoas que estão sendo infectadas e muito por conta dessa situação de contato que, no primeiro momento, é necessário, porque eu posso até falar, não vou citar nomes, que é para não expor ninguém, mas a diretora de uma escola, ela estava isolada, ela estava dentro de casa, cumprindo isolamento social, saindo única e exclusivamente só para aquilo que era determinado em relação à sua função. E uma dessas situações foi a entrega do cartão Merenda Certa. Ela fez a entrega do cartão Merenda Certa e, após a entrega do cartão Merenda Certa, começou a se sentir mal, começou a ter os primeiros sintomas, depois de um tempo, né?
começou a ter os primeiros sintomas, fez o teste, aí vamos deixar aqui, tá? Fez o teste particular, porque o próprio plano de saúde dela não quis cobrir, então ela fez o exame particular e atestou positivo para a Covid-19. Em uma outra situação, aqui em relação à nossa rede, uma outra situação, a orientadora acompanhou a diretora da escola na entrega dessas atividades remotas impressas. Eu tenho até um detalhezinho depois que eu vou deixar para mencionar isso mais tarde, quando a gente entrar em outro ponto desse assunto. Ela foi entregar lá junto com a diretora, ela é orientadora, ela foi entregar junto com a diretora essas atividades aí impressas das atividades remotas propostas pela Secretaria de Educação. E ela não sabia, obviamente, mas um tempo depois, ela descobriu que o filho dela atestou positivo para a Covid-19. Então, ela já poderia, inclusive, estar infectada, e enquanto ela estava entregando lá folha, material impresso de atividade remota, ela poderia ter passado esse vírus para o restante do pessoal da equipe gestora e poderia ter passado o vírus também para o restante dos alunos que ela atendeu. Então, algo que é totalmente desnecessário nesse momento, né? É uma situação muito complicada, né, gente? Porque, assim, é um contrassenso, né? Afinal, é para ficar em casa ou não é para ficar em casa? A prefeitura tem que definir isso. Porque se o governo diz que é para ficar em casa e promove isolamento, não pode ser o próprio governo, através da Secretaria de Educação, a estar promovendo pequenas aglomerações nas escolas, né? Então, não tem infraestrutura de limpeza, não tem... E lembrando, gente, que nenhum funcionário é obrigado a estar indo fazer isso, tá? Ficou acordado no próprio Comédio, com a Secretaria de Educação, que voluntário. Agora, até para voluntário, tem que saber qual é a necessidade disso, né? Porque aí você tem o pai, a mãe, o aluno que está tendo que se deslocar, às vezes em meio de ônibus, para ir buscar papel que não vai fazer diferença nenhuma. Me desculpem aqui, e eu sou professora, estou falando isso com muita tranquilidade, porque não é isso que vai fazer diferença, ter aquele papelzinho da atividade ou não ter, entendeu? Hoje, a nossa preocupação tem que ser com sobrevivência, e não com papel, com conteúdo, se fez atividade, se não fez atividade. Nós temos uma discussão, e já fizemos aqui em programas anteriores, uma discussão ampla em relação a isso, né? Da dificuldade das famílias em relação a tudo isso. Hoje tinha até no Facebook, o Gabriel, uma postagem de uma senhora que infartou fazendo atividade, porque estava fazendo atividade com o filho, de tanta dificuldade, tanto estresse que estava aquela situação, a pessoa infartou. Quer dizer, olha que ponto que nós chegamos, né? Então, sem necessidade nenhuma. E o que a gente vai discutir agora, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho sobre isso, e vou começar com o Hugo, porque o Hugo vai ter que sair daqui a pouquinho, que ele vai participar de um outro programa, é a questão do que está se aventando por aí, né? Das discussões que já estão se aventando, da precipitação de alguns setores da Secretaria de Educação que já estão entrando em contato com a escola para saber como seria o retorno, se fosse retornar agora quem é de grupo de risco, quem não é. Existe condição e quais são os problemas que vocês podem caracterizar para um possível retorno agora das aulas? Ou quando for, como é que vai ter que ser feito isso? Queria que o Hugo falasse um pouquinho, depois o Gabriel, depois o Luciano. Rose, o cenário que a gente está vendo, até pouco tempo atrás, o único ente público que ainda fazia algum tipo de esforço contra o isolamento era o presidente da República, né? Agora, nesses últimos dias, a gente começou a ver já uma movimentação por parte dos prefeitos e governo de estado, né? Então, aqui o Witzel, por exemplo, já declarou hoje que está pensando em retornar com o futebol com 50% da capacidade liberada, né? O que significa que seria um Maracanã com 30 mil pessoas, e aí acreditando que vai haver um distanciamento de 2 metros por pessoa, uma coisa assim totalmente ilusória. Eu acho que o que aconteceu foi, a gente, desde o início, o Brasil como um todo, a gente não conseguiu adotar um isolamento social de fato expressivo, né? Com isolamento num percentual considerável.
A gente via outros países com isolamento de 80%, 90%, e aqui tiveram vezes que São Paulo tinha 40 e poucos por cento. Reflexo de muitas coisas isso. E eu não vou adentrar nisso agora. Mas a gente vem, então, se arrastando sem tomar medidas políticas, né, de isolamento, que é uma dessas medidas, de forma efetiva, para que a gente possa, o mais rápido possível, superar a pandemia. A gente veio se arrastando com medidas que não foram efetivas, né, no sentido geral, muitas pessoas cumpriram com o isolamento, mas não estou nem aqui especificamente falando de Petrópolis, mas no geral. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio mesmo, um isolamento que não foi cumprido por um percentual considerável, e a gente tem um cenário na saúde desastroso. E aí considerar que 80%, 90% de UTI, de ocupação de UTI, é um cenário favorável para se reabrir, não é. A gente tem aqui no estado do Rio mais de 1.000 pessoas aguardando lugar na UTI, lugar em hospital, sabe? Então, assim, a gente vive um cenário muito dramático, onde as pessoas não têm muito acesso à saúde, porque a saúde está à beira do colapso, isso que todos os órgãos de saúde insistem em dizer. Então, eu vejo com muita preocupação essa reabertura. Como o Luciano falou, a exposição não é só do profissional, a exposição é dos alunos, a exposição é dos familiares, isso vai em cadeia. Então, que um dia todo mundo vai pegar o coronavírus, que um dia é muito possível que você pegue o coronavírus, isso é uma coisa que todo mundo sabe. A questão é a quantidade de pessoas que pegam o coronavírus ao mesmo tempo. Porque uma parcela, a minoria tem algum tipo de complicação, mas a minoria, numa totalidade, é um quantitativo enorme. E todas essas pessoas que buscarem algum tipo de espaço no hospital público ou precisar de um respirador, não vai ter. Então, não há capacidade para isso. Então, eu vejo com muita preocupação, porque a exposição é geral. E aí, isso a gente está falando num cenário onde a gente tem mais de 1.000 mortos por dia no Brasil já. Os números só aumentam nos últimos dias, 1.000, 1.100, 1.200, estamos chegando a 20.000 mortos, e aí nesse momento que a gente chega nesse patamar, né, é o número 1 já de número de mortos em 24 horas. A gente está pensando em reabrir escola, reabrir estádio de futebol, voltar com o futebol. É realmente muito preocupante. É com isso que eu vejo e lamentando que o que deveria ser valorizado agora, que é a ciência, né, e aqueles especialistas, os órgãos de saúde, a Organização Mundial de Saúde, são simplesmente ignorados por questões meramente políticas e de interesse eleitoral, de interesse político, mas um interesse espúrio, que não leva em consideração a vida, a dignidade e a subsistência das pessoas em primeiro lugar. Eu não queria ser pessimista, não, mas eu acho que a gente vai ter que fazer um levantamento e solicitar ao governador, aos governadores em geral e aos prefeitos, o número de vagas nos cemitérios, né? Porque o que eles vão causar é isso, né? Um avanço sem limite das mortes, né? E aí, ao invés de precisar de vaga na UTI, vai precisar de cova, né? E a gente tem que ser muito claro em relação a isso. Porque as escolas em geral, e aí, não estou falando que a prefeitura quer começar amanhã, não. Mas é que aqui em Petrópolis, a gente tem que falar da nossa realidade, olhar para a nossa realidade. Nós estamos entrando no inverno. Então, a Covid agora ainda vai competir com as sazonais, né? Com H1N1, com as outras influenzas todas, né? Então, quer dizer, nós vamos ter agora um aumento de casos, uma misturada, uma concorrência lá, né, de doenças. Então, eu não consigo enxergar como é que no inverno isso vai ser pacificado aqui em Petrópolis, né? Então, assim, a tendência é piorar. E as pessoas não estão levando a sério, não levaram a sério desde o início as medidas de isolamento. Então, assim, a previsão para cá não é boa. Então, gente, é óbvio, e aí as pessoas ficam apreensivas, nos grupos de Zap as pessoas já estão perguntando muito em relação a isso. Nós estaremos acompanhando, enquanto sindicato, toda a movimentação da Secretaria em relação a qualquer tipo de atividade que envolva os profissionais, que envolva os alunos, no COMED. Dia 27 tem uma reunião extraordinária do COMED, nós estaremos colocando o link público para que todo mundo possa participar, porque a Secretaria pretende anunciar nesse dia um plano de retorno para quando for, né? Não tem data específica, mas tem que lembrar, e aí o Luciano vai falar sobre isso também, nós estamos também montando um documento em relação a isso, levantando todos os aspectos que envolvem qualquer retorno, né?
Porque nós estamos falando, nós não trabalhamos com peças e que vamos desinfetar as pecinhas, não. Nós trabalhamos com gente, né? E aí, como o Hugo falou, o Joãozinho foi na aula, o Joãozinho não está com Covid, não está com os sintomas aparentes, né? Mas o Joãozinho pode ser portador. E aí, Joãozinho vai infectar mais 30 dentro da sala e mais os professores. Nós vamos ter professores, em qualquer época do retorno, que não residem no município onde trabalham. E aí a gente vai ter gente levando e trazendo vírus de um município para o outro, né? Então, é jogar fora todo um trabalho que foi bem feito até aqui, a nível do governo, né? De tentar o isolamento, fazer os decretos de prevenção. Então, tem que tomar muito cuidado em qualquer retorno para não jogar tudo que foi feito até aqui fora. Fala um pouquinho sobre isso, Luciano. Só peço, Luciano, só licença, só porque eu vou sair, peço licença e desejo aí uma boa noite para todo mundo, tá? Obrigada, Hugo. Antes de você sair, deixa eu deixar aqui o Hugo saiu, né? Não deu nem tempo de falar com ele, mas eu falo com ele depois. Eu ia deixar aqui para ele meu abraço virtual, que é o máximo que a gente está podendo fazer nesse momento, né? Hoje é o dia, eu não sei se é dia nacional ou internacional do abraço, mas eu vi uma postagem dessa por aí, ia deixar meu abraço para ele, mas eu falo com ele depois no privado. Na sua fala aí, Rose, nos últimos 60 segundos de fala, você conseguiu resumir de forma muito básica a complexidade que é essa questão de retorno às aulas, né? Vai depender muito de como essa curva de disseminação, de óbitos na cidade, em que momento as aulas elas podem voltar. Agora, a gente vê muita especulação. Existe também muita especulação, né? Às vezes, um comentário de alguém de dentro da Secretaria de Educação gera toda um debate e várias formas de se entender o que é dito. Então, agora já se fala em retorno em junho. Eu não vejo a menor condição. Eu, particularmente, não vejo a menor condição disso acontecer. Julho, né, de retornar, junho, agora em junho. De retorno em junho, agora, dia 1º de junho, eu não vejo a menor condição. Segunda quinzena de junho, passando ali, segunda quinzena de junho, particularmente, eu também não vejo a menor condição disso acontecer. Então, primeiro a gente tem que ver as características de disseminação do vírus. Nós temos particularidades na cidade, e essa particularidade ela está diretamente relacionada ao que você mesma mencionou, né? A gente já tem aqui uma grande preocupação, uma grande incidência de vários tipos de disseminação de vírus da influenza. A gente tem o próprio H1N1, que hoje já tem variações, que não se trata mais de H1N1, e que já estão aí pela população, e que levam pessoas a procurar tratamentos nas unidades de saúde, e isso tudo competindo com o Covid-19. É impossível, dentro desse quadro, a gente novamente promover que alunos estejam interagindo entre si dentro de sala de aula, e aí essa questão do isolamento ele vai todo por água abaixo, o que já está muito difícil. A gente tem que deixar isso bem claro. O Hugo já foi muito feliz em trazer esse percentual para a gente, e esse percentual é facilmente verificado longe dos bairros, dos locais que não sejam centrais. Quando a gente vai para as periferias, a gente vê que a questão de isolamento social está muito comprometida. Então, dentro desse aspecto, que nas comunidades, isolamento social já é comprometido, aí você ainda tira um garoto que mora, né, não mora ali naquela comunidade, então, mas ele mora na comunidade ao lado, e aí vai botar todo mundo junto na mesma sala e depois espalha cada um para o seu bairro, cada um para a sua casa, e aí, novamente, a gente tem essa situação de proliferação do vírus completamente comprometido. Eu acho que até que o Gabriel, até por ele ser também da área da saúde e ter contato também com o pessoal da saúde, pode até nos dar uma visão até mais ampla do que vem acontecendo em relação ao setor da saúde na cidade e se isso corrobora, se tem algum jeito da gente estar discutindo hoje a questão de retorno às aulas. Também porque o Gabriel também trabalha em escola que atende o noturno, né? E essas pessoas virão do comércio, né? Imagina, além de ter contato com a família, terão contato com todo mundo que estiver no comércio,
Ô, Gabriel, você acha que está na hora, que está próximo o retorno, que a gente tem condição de retornar? Lógico que não. Sabe por quê? Na escola mesmo, onde eu trabalho, lá é EJA, né? Lá funciona tarde e noite. E lá tem muitos idosos. E lá são idosos que têm pressão alta, que têm diabetes, né? São várias patologias. E tem um grande número também de adolescentes, né? Que são EJA, né? E adultos, que são inclusão. E esses alunos, eles tomam remédios controlados, né? Então, sem condições nenhuma de estar ali no meio, né? Essa galera lá junto, não tem condições. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, botar uma carteira na frente, uma isolada, outra atrás. Não, gente, não tem condições, porque as escolas é uma escola pequena, onde não comporta mesmo, o refeitório é pequeno, e ali e outra coisa também, situação de SEI, as crianças, né, são pequenininhas e não tem essa, um vai dar chupeta pro outro, não tem como, né? Então, igual a Rose comentou também, tem pessoas que, igual lá, estudam à noite, trabalham o dia inteiro, então não tem condições, gente. E a gente está acompanhando, a gente está vendo aí quantas mortes, quantos casos. Então, esse não é o momento, não pode, gente, porque os hospitais, a gente está acompanhando, né, o noticiário, superlotados, assim, imagina agora, nesse momento, chegar e botar essas pessoas dentro de uma escola, não tem condições. Muitos funcionários com desvio de função, né, por causa dessas patologias, pessoas que não vai ter condições de retornar, né? E essas pessoas têm que ser poupadas, né? Pessoas grávidas, né? E como vai ser? Se né, a educação em Petrópolis, assim, os funcionários em si, são muitas pessoas doentes, né? E tu imagina essas pessoas doentes que não vão poder retornar, e como vai ser isso? Quem vai trabalhar no lugar dessas pessoas, né? Então tem que pensar num todo, não tem condições, não tem jeito, não pode ser agora. Vai ter que esperar, vai ter que ter calma, vai ter paciência, né? As pessoas falam, por causa do comércio, sim, a gente precisa, quando vai falir um comércio, um estabelecimento, é triste, é chato, mas aqui é negócio. Mais vale um CPF do que um CNPJ. Então, a gente tem que, sim, tem que se preservar, a gente tem que tomar cuidado, e eu não tenho condições agora. Nesse momento, não existe possibilidade nenhuma de retornar. E aí, gente, quando o Gabriel está falando dessas questões, a gente coloca, quando ele colocou lá da educação infantil é contato. Não tem como você ter uma turma de educação infantil e não abraçar, não beijar, não pegar no colo. Como é que as educadoras vão ser expostas a isso? E aí, gente, nos preocupa muito quando a Secretaria de Educação, através do setor de inspeção, toma a iniciativa de entrar em contato com as unidades para perguntar se tem profissional em grupo de risco. É óbvio que tem, quase todos, né? Porque quem é do grupo de risco hoje? Qualquer um. Porque no início da tratativa da doença, se falou na questão dos idosos, das pessoas que têm algumas comorbidades, só que no desenvolvimento disso, com o passar do tempo, nós estamos assistindo aí crianças, jovens sendo contaminados. Então, gente, chegou num ponto que não é só quem é do grupo de risco, é o convívio, é a questão do eu não sou do grupo de risco, mas eu convivo com idosos na minha casa, com crianças, eu convivo com uma pessoa que tenha alguma doença, como o Gabriel colocou, como diabetes, como hipertensão. Então, essa questão não tem como controlar em escola, né? Nós falamos aqui de escolas, e na grande maioria delas, em espaços que foram adaptados, né? Então, que não tem uma ventilação necessária, não tem espaçamento. Então, como é que vai ser isso? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito detalhado, mas sem pressa. Eu não estou conseguindo entender qual é a pressa que o pessoal da supervisão está em relação à aula. Tem que voltar à aula, tem que não sei o quê, tem que valer nota, a atividade tem que valer. Sabe por quê, gente? As pessoas estão dando mais valor ao ano letivo do que à vida. O que importa é a vida.
Se o ano for cancelado, for suspenso, o ano letivo, isso não vai fazer diferença nenhuma para a vida das pessoas, negativamente. Repetiu um ano na escola, esse ano não teve avaliação, mas as pessoas estão vivas e vão poder estar vivas no ano que vem para estudar. Então tem que pesar muito essa questão de valor. O que é valor no momento? No momento, valor é saúde, valor é vida. Não é não, Luciano? Sobretudo, aí a gente vem travando sempre essa discussão, e só colocando aqui uma situação, Rose, que foge até da questão educacional, mas a gente, quando debate, a gente está até falando de questões sociais, a gente tem que falar de questões econômicas também, porque tudo, nesse momento, né, tudo incide sobre até a própria questão educacional. Então, quando a gente fala da questão do CPF, CNPJ, isso foi até uma discussão aí uns 20 dias atrás, nós não somos alienados e falar que não nos interessa, não nos importa a questão de fechamento de CNPJs, né? A questão não é essa, é que o CNPJ, quem tem que cuidar são as instâncias governamentais, e para isso o governo tem condições de elaborar isso, né? Eu até fiz um vídeo essa semana justamente sobre isso, porque o governo ele tem que ter como prioridade salvar os CNPJs. E de que forma pode fazer isso? Aí são muitas as ferramentas. Uma delas, inclusive, a liberação de linha de crédito, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de acesso a isso. Porque nas comunidades, nós temos muitos pequenos empregadores que viabilizam essa questão econômica dentro das comunidades. Isso é uma prerrogativa e é uma preocupação que vem das instâncias governamentais. E nós, enquanto CEP, enquanto sindicato, na nossa tratativa com a Secretaria de Educação, nos nossos posicionamentos, nos conselhos municipais que têm relação direta com a educação, aí sim a gente vai tratar de pessoas, nós vamos tratar, então, de gente, e muitos deles, né, CPFs que estão ligados ao serviço público e CPFs que não estão ligados ao serviço público, estão ligados ao privado, ou estão ligados aos dois. Mas, nesse momento, nós estamos falando de todos eles, e todos eles nós estamos falando de gente. Nesse sentido, nós não estamos falando aqui que há essa possibilidade, que está se discutindo, a afirmação de que a Secretaria de Educação fala em abrir as escolas já num primeiro momento agora, né, em junho, sem datas. A questão não é essa. A questão é que as atuações e ações, né, que partem da Secretaria de Educação e que não são ditas e não são muito bem observadas quanto à transparência para fora, para o externo. Pode ser que internamente as ações e o que seja dito seja de muito fácil entendimento internamente, mas quando passa para o externo, aí gera toda essa discussão e várias formas de ver algo que foi dito uma única vez, só que são muitas interpretações, porque as pessoas também, elas estão muito abaladas emocionalmente por conta disso tudo. Na primeira semana de isolamento foi uma coisa, a segunda, tudo bem, a terceira, vamos levando, vamos aí levando do jeito que dá, a quarta coisa começa a complicar, e agora as pessoas já estão começando a ficar muito preocupadas, as pessoas já estão começando a ver esses números aumentando cada vez mais. A gente estava falando de 1.200 mortes, né, a nível Brasil, nós estamos agora falando de 20 mil mortes, a gente está passando 30 dias, apenas em 30 dias, nós passamos de 1.000 mortes para 20 mil mortes no país. E a gente acaba vendo agora, né, a Covid, a doença, vai chegando cada vez mais próxima da gente. A gente não via ninguém, não sabia ninguém que tinha sido infectado, era o número, é o número. 80 pessoas, mas essas 80 pessoas você não fazia a menor ideia de quem seja. Mas agora não, agora a gente já começa a tratar com a Covid-19, com a doença, bem pertinho ali da gente. É um amigo que pegou a doença, é um profissional da educação que pegou a doença, é um filho de um profissional da educação que pegou a doença. Então, até a forma como os agentes, né, do governo passam essa informação adiante, que passa de interno para o externo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque gera
inclusive, uma insegurança muito grande. Nós já estamos vivendo num ambiente de muita insegurança. Então, o que se passa externamente gera ainda mais insegurança. Então, é isso que a gente está debatendo agora. O que a gente está debatendo agora é a possibilidade de retorno, há pelo menos uma visão de previsão de quando a gente pode voltar às aulas? Não há. Não tem nem... Então, gente, só esclarecendo que nós vamos levar toda essa discussão... Oi, Rose. O áudio do Luciano caiu aqui para nós. Voltou? Nós vamos estar levando toda essa discussão para o Comed possivelmente no dia 27, agora, está prevista uma reunião extraordinária. Agora, nós solicitamos que toda a categoria também esteja atenta a isso, qualquer tipo de comunicado que chegar, qualquer tipo de convocação, seja comunicado imediatamente ao sindicato, tá? Nós não vamos admitir que os profissionais da educação sejam expostos a perigo, sejam obrigados a nada que traga qualquer prejuízo à saúde. Então, vamos estar atentos a todas essas questões. Se for necessário, se a Secretaria de Educação insistir com algum tipo de plano que a gente julgue que não é pertinente, que a gente julgue que não é seguro, nós vamos estar marcando também uma plenária com a categoria, uma plenária virtual, para estar discutindo esses assuntos também. Nós não vamos aceitar que os profissionais da educação sejam expostos a perigo, os alunos também, a comunidade escolar. A comunidade escolar tem que ser respeitada, é uma coisa muito séria, tá? Isso não é pouca coisa, não. Eu vou pedir só um minutinho. Vou pedir para o Felipe colocar novamente o cartaz da saúde, do seminário de saúde. A live, desculpe, fiquei com o seminário na cabeça, que o Luciano estava falando sobre o seminário esses dias. A live de saúde mental vai ser no dia 29 de maio, na próxima sexta, às 18 horas, e a nossa convidada vai ser a psicóloga clínica Lívia Souza. Ela é professora também da rede FAETEC. Então, todo mundo que quiser estar discutindo sobre esse assunto, nós vamos estar também na live com a parte aberta a perguntas, para que a Lívia possa também estar elucidando algumas questões, tá? Hoje, nós não tivemos tempo de estar respondendo as perguntas e fazendo as considerações de quem estava assistindo. E aí, quando terminar o programa, a gente pode estar respondendo também essas questões lá no Face ou nos grupos de Zap também. Então, vou pedir para o Luciano fazer as considerações finais e o Gabriel também, 2 minutinhos para cada um, por favor. Eu vou começar aqui, então, só para não esquecer, inclusive, de um assunto que a gente estava debatendo aqui, Rose, mas é só mais um testemunho do que nós estamos enfrentando em relação à pandemia e às ações que estão sendo tomadas e que, muitas das vezes, acabam não surtindo o efeito objetivo. Então, todas essas ações, elas têm que ser muito bem repensadas. Essa questão das atividades remotas, eu estive conversando com a diretora de uma escola, e quem são os alunos que estavam indo buscar essas atividades na escola? Alunos que declararam ter acesso à internet. Então, essas atividades impressas, num primeiro momento, o objetivo era atingir os alunos que não tenham e que declararam não ter acesso à internet. E os alunos que estavam indo pegar na escola, justamente os alunos que declararam ter acesso à internet. Tem acesso à internet, mas tem acesso para jogar no celular, né? Agora, acesso para você conseguir acessar a essas atividades remotas no celular é uma outra história. Inclusive, pode ter acesso à internet, e é o caso de muitos não ter impressora em casa. Então, objetivamente, essa questão de entrega de material impresso nas escolas não está surtindo o efeito, o objetivo inicialmente programado. Então, daqui para frente, a gente tem que rever muito esses objetivos, muitas dessas ações, e realmente pensar se está valendo pagar o preço de expor as pessoas à infecção do Covid-19 e a gente ter, na verdade, uma ajuda, né? Um auxílio ao colapso que já se prevê na saúde do município. Fala, Gabriel. Então, primeiramente, a gente tem que zelar pelo servidor, né? O servidor, ele vem primeiro. Então, assim, a situação de entregar, no caso, a atividade na escola. Para quê, né? Essa atividade agora, nesse momento,
O pai ele pode estar lá buscando, vendo, baixando, porque não vai servir para nada, né? Porque vai servir lá para a pauta, não vai, né? Então a gente tem que preservar primeiramente o funcionário, igual existem orientadoras, né, que são orientadoras em 2 escolas, imagina, ela tem que ter numa escola hoje, outra escola amanhã, e nós estamos expondo, né, essas pessoas, esses profissionais. Então a gente não pode, né, expor esses profissionais, porque futuramente pode estar, né, pegando essa doença, levando para casa, etc. e tal. E evitar ao máximo e comunidade. Mas é isso. O que eu quero dizer é zelar pelo profissional. E igual teve a situação da entrega do cartão merenda. Tá, tudo bem, vão lá. É uma necessidade, sim, tem que, né? O profissional foi lá, a diretora, a orientadora, ela se expôs aí naquele momento. Só que a gente tem que evitar de expor essas pessoas ao máximo. Se a gente pode, nesse momento, estar evitando menos exposição, assim a gente vai lutar, a gente vai batalhar para esses profissionais, que o sindicato está aqui para isso, né? Para olhar pelo profissional, zelar e cuidar. É isso. É isso aí, gente. É isso, gente. Inclusive, o Gabriel salientou agora justamente essa questão. As equipes gestoras também são preocupação do sindicato. Então, é óbvio que é diminuir ao máximo qualquer atividade presencial que envolva a entrega de qualquer coisa, né? Já teve um momento disso. O cartão agora é recarga. Aí, inclusive, uma informação importante também: as famílias que não conseguiram retirar o cartão nas escolas, esses cartões estão concentrados agora na Secretaria de Educação. Então, quem não pegou não vai mais ter acesso a isso nas escolas. A gente já está na segunda fase, que é de recarga. Então, se alguém não tinha pego o cartão, não pegou ainda, tem que procurar a Secretaria de Educação. Mas a nossa solicitação ao governo é de mínimo disposição possível de qualquer tipo de profissional da educação, seja nas escolas, seja na secretaria, em qualquer lugar, né? Primeiro, vida. Depois, questões aí de pedagógicas ou questões administrativas, mas o primeiro de tudo é a vida. E a gente coloca também que o sindicato vai estar, tem o compromisso de divulgar qualquer coisa que saia também, qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de decreto, com relação a essa questão dos consignados também, se tivermos qualquer notícia em relação a isso, assim que saírem as listagens de enquadramento e de triênio, serão divulgadas também. O Gabriel faz essa parte de divulgação no Zap, nas redes sociais, então todo mundo ficar tranquilo e vamos discutir, né, essa questão de possível retorno. Quando isso vier a acontecer, tem que ser antes, passar por toda uma discussão com a sociedade, com toda a equipe, né? Não é só uma decisão da secretaria, isso tem que ser uma decisão da comunidade escolar, né? Tem que estar envolvido todo mundo que trabalha nas unidades escolares, os pais também, o sindicato que representa os trabalhadores e, principalmente, uma questão que a gente levantou lá no Comed, a Secretaria de Saúde tem que dar parecer sobre essas ideias também da Secretaria de Educação, porque tem que ter respaldo técnico de saúde para tudo isso. Nós, na semana que vem, estaremos fazendo novamente, antes, de repente, da própria live da saúde, algumas inserções com esses assuntos à medida que forem acontecendo. Então, dia 27, quarta-feira, está todo mundo convidado também para a reunião do Comed, a reunião extraordinária. Se ela for confirmada, nós estaremos disponibilizando o link lá no Facebook, no Zap, para que todo mundo possa estar acompanhando também. É importante controle social no CAI, Conselho de Alimentação, no COMED, que é o Conselho Municipal de Educação, e no Conselho do Fundeb. O CEP está presente em todos esses 3 conselhos e tudo que acontece lá a gente procura repassar para a categoria com a maior rapidez possível. Então, a nossa mensagem, e aí Gabriel colocou muito bem, Luciano colocou muito bem, é de saúde, de preservação. Cuidem-se, vamos cuidar dos nossos, vamos cuidar da nossa saúde. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe.